dia, internauta que nos acompanha ao vivo pela página do Facebook PT na Câmara e também pelas páginas do Facebook dos parlamentares do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso e do Tocantins, do Partido dos Trabalhadores, que promovem hoje aqui na Câmara Federal, no Salão Verde, um ato em defesa dos povos do Amazonas. São parlamentares, movimentos sociais, que já se encontram aqui em Brasília para promover um ato hoje em defesa da Amazônia, em defesa da soberania, em defesa das florestas, dos povos tradicionais. Esse ato é organizado pelos deputados federais Ayrton Faleiro, pelo deputado José Ricardo, deputado Célio Moura, deputado Beto Faro, também pelo deputado Zé Carlos, do PT do Maranhão, a professora Rosa Neide, do Mato Grosso, e também pelo senador Paulo Rocha. Estamos ao vivo para você que está entrando agora aqui ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pelas redes sociais dos parlamentares que promovem esse ato. É o ato chamado Empate em Defesa dos Povos do Amazonas. O nome Empate ele é inspirado nas ações promovidas pelo líder seringueiro, querido Chico Mendes, que comandava mobilizações de enfrentamento para defender os territórios dos povos da floresta e impedir a derrubada da floresta pelos invasores. E será apresentado um manifesto aqui hoje nesse lançamento, um manifesto denunciando, o atual governo, aos ataques que os povos da Amazônia estão sofrendo. São ataques às conquistas históricas da luta indígena, da entrega dos territórios quilombolas, da extinção das seções climáticas dos Ministérios do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, contra a reforma da Previdência também. Nós estamos ao vivo, diretamente aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados, transmitindo o ato Empate em Defesa dos Povos da Amazônia. Vamos, daqui a pouco, ouvir parlamentares e lideranças também dos povos indígenas do Amazonas e também de outras regiões do país. Fernanda Padilha, Manaus presente. Bom dia a todos que estão ao vivo acompanhando essa transmissão aqui pelo Facebook PT na Câmara. Deputado, vamos agora conversar aqui com o deputado federal Ayrton Faleiro, deputado federal do PT do Pará, deputado federal Ayrton Faleiro, que é um dos organizadores desse empate, desse ato em defesa dos povos da Amazônia. Bom dia, deputado Ayrton Faleiro, tudo bem? Bom dia para você, para os nossos internautas. Estamos aqui recebendo as pessoas que estão chegando no Salão Verde, as organizações sociais que promovem o empate, uma bancada de parlamentares de diversos partidos, em especial os partidos de esquerda, que estão apoiando o empate dos povos da Amazônia. E o lançamento aqui é importante porque também propicia com que todos os estados da Amazônia que nos assistem, que estão em rede, reforce a organização, o planejamento desta ação. Mas também abre
uma janela de interlocução aqui no Congresso, porque muitas das pautas dos povos indígenas, quilombolas, pescadores, agricultores familiares sem terra, né, extrativistas da Amazônia, estão em debate aqui no Congresso, né? E essa pauta deles é uma pauta que ao mesmo tempo faz uma denúncia aos ataques aos seus territórios, aos seus direitos, né, e ao meio ambiente, mas também eles afirmam o que eles querem. Ou seja, os povos da Amazônia vieram nesse empate para dizer não a algumas coisas, mas para dizer também o que eles querem, né? E cabe nós aqui no parlamento recepcioná-los, né, apoiá-los. Não tem por que não apoiar uma ação como essa. Eu tenho dito que nesses últimos anos o ataque aos direitos, aos territórios, né, e também ao meio ambiente se desenha de forma muito voraz. A sociedade brasileira entende a importância da Amazônia e não é uma visão romântica de preservar por preservar com as pessoas morando lá, mas as pessoas também que cuidam do meio ambiente, que cuidam do seu desenvolvimento, né? Ou a sociedade toma consciência disso, ou então o que se fala nos microfones aqui nessa casa, o que se anuncia no governo vira realidade. E ao virar realidade, nós vamos ter impactos de repercussão muito fortes, do ponto de vista, inclusive, da nossa política internacional, né? Eu diria assim, é preciso que a sociedade brasileira esteja junto com os povos da Amazônia, mas é preciso que esse empate ecoe além do Brasil, né? A comunidade internacional precisa também saber o que está acontecendo e até nos ajudar os povos da Amazônia na defesa dos seus direitos, na defesa do meio ambiente. Então a expectativa é essa, que a gente daqui a pouco chegue mais gente, e assim mesmo estão chegando aqui, vai ser um ato com representações, né, de diversas organizações dos trabalhadores, do povo da Amazônia, com entidades de apoio e com apoio aqui do parlamento. Então, estamos começando. Deputado, o senhor poderia falar um pouquinho sobre o significado do empate, recordar as lutas lá de Chico Mendes, para que o nosso internauta sim, eu acho que é muito importante, porque para nós é uma coisa tão familiar, empate, né? Mas eu vi uma pessoa lendo o manifesto e ele leu empate ou embate, né? E foi preciso, inclusive, esclarecer. Empate era a modalidade de ação que o Chico Mendes e seus companheiros e companheiras faziam para empatar, para impedir os invasores das áreas de floresta, né, que eles moravam, né, e também empatar a derrubada da floresta. Então, ao determinar como empate o nome dessa ação, é uma homenagem ao Chico Mendes e, na verdade, eu acho que o momento exige esse empate, o impedimento dos ataques aos territórios, ao meio ambiente e aos direitos dos povos da Amazônia, né? Então aí quando fala-se empate dos povos da Amazônia, ou seja, os povos da Amazônia se mobilizando à luz e a exemplo do que fez historicamente o Chico Mendes, né, para preservar o meio ambiente e preservar os direitos dos povos da Amazônia. Eu fiquei muito animado com esse nome porque eu acho que traz consigo uma história muito bonita de uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente, que é o nosso querido Chico Mendes. Deputado, só ainda, eu sei que o senhor está recebendo as pessoas aí, mas hoje quais são os principais ataques, poderíamos dizer assim, que os povos da Amazônia sofrem? Vamos começar por essas questões gerais. Por exemplo, a reforma da Previdência é uma violência contra os povos da Amazônia, né? É uma política nacional, mas ataca muito, isso tem um efeito muito grande lá. Os cortes que o governo está fazendo na área da educação atingem as nossas universidades de forma muito profunda. São universidades, na maioria delas, novas, né, em consolidação e expansão. Mas saindo dessas questões mais gerais, nós temos questões concretas. Por exemplo, não é brincadeira o que o governo está propondo, por exemplo, de anular decretos que criaram territórios indígenas, territórios quilombolas, assentamentos de reforma agrária, reservas extrativistas, né? Não é brincadeira quando o governo fala da possibilidade de anular o que já foi criado, mais de 300 áreas de conservação, tanto
de conservação, digamos assim, de uso sustentável, como também de uso, ou seja, de preservação integral, entende? Não é brincadeira quando o governo fala da possibilidade, né, de invadir as terras da Amazônia com capital estrangeiro. Isso é a perda da soberania nacional, é a soberania do nosso país que está em jogo. Quando o governo vai lá nos Estados Unidos, eu quero chamar vocês para serem parceiros. Nós queremos repassar as terras da Amazônia para o capital estrangeiro explorar. Nós queremos que as áreas indígenas, inclusive áreas com mineração, seja explorada. Tem uma legislação, o governo tem que saber que ele não pode tudo, nem a sociedade permite, como nem nós aqui no Congresso vamos permitir. Por exemplo, a legislação brasileira não permite vender terra para estrangeiro, nem repassar terra para estrangeiro, não permite a exploração de minério na área indígena. Então, mas se a sociedade se calar, se a população local se calar, se o Congresso se calar, essas coisas vão acontecendo. Então são temas como esse, mas nós temos temas assim importantes, é bom que a sociedade que nos assiste entenda. Por exemplo, nós estamos num debate lá para o subsídio, a redução das tarifas aéreas. Ninguém aguenta. Lá na Amazônia, pobre anda de avião e tem necessidade de andar de avião. É tudo muito longo, é tudo muito distante e hoje está um preço enorme na tarifa das passagens. O preço da energia elétrica, nós somos uma região produtora de energia, né? E aí nós vemos assim, o preço da tarifa da nossa energia está lá em cima, ninguém aguenta pagar. Então é um debate mais completo, não são só interesses, digamos, de um segmento, dois. Nós estamos pensando o conjunto da Amazônia e nesse sentido a pauta está muito rica, ela é bem ampla, né, e dialoga com o conjunto dos interesses da sociedade.